Camilo Z. Hoje nós vamos estar começando a criar a primeira fase do nosso jogo. Eu vou estar explicando para vocês todos os comandos que eu usei para criar a primeira fase do jogo que eu estou desenvolvendo. Dentro da pasta BGS de Backgrounds, eu criei uma outra pasta com o nome de fase 1. E dentro dessa pasta fase 1, eu coloquei todos os frames que eu vou estar usando para estar criando a fase para o meu jogo. Aqui tem esse arquivo txt com o nome de neve, porque é aquela neve que vocês vão ver no início do jogo, aquele efeito da neve caindo que a gente cria como se fosse um tipo none, uma entidade com tipo none, que é uma entidade só para decoração. Eu falei um pouco dela nas aulas anteriores. Como eu falei para vocês, eu trabalho com o padrão do OpenBOR. Então, para a criação de fase, nós temos que atentar ao tamanho que essa fase vai ter de largura e de altura. Eu coloco a medida em pixels porque fica mais fácil para que eu entenda. Porque, vamos dizer assim, todos os jogos do OpenBOR, os mods, eles são feitos na proporção de 320 por 244, que é o padrão de televisão de tubo. Como vocês viram naquele arquivo txt de vídeo, esses valores podem ser mudados, ou seja, sua fase também deverá seguir de acordo com a determinação que você quer para a sua fase. Nesse caso meu aqui, eu criei uma fase com a largura de 1400 pixels, de largura, ou seja, é o percurso por onde o meu personagem vai passar. A altura, eu coloquei a altura padrão do BOR, que é 244. Ou seja, você pode fazer, para a fase ficar mais exata, múltiplos de 320 com a altura de 244. Há a possibilidade de fazer fases com outros tipos de altura. E você pode usar um comando que chama Camera Tape. Esse comando vai fazer com que a câmera do BOR ela vai seguir o personagem principal, o Player 1. Então você pode fazer fases maior, onde o personagem pode deslocar para cima e para baixo e a fase se completar. Na montagem das fases, nós precisamos de pelo menos dois arquivos como principal, o background e o panel. Panel é onde o personagem vai caminhar. No meu caso, eu criei essa imagem aqui com 1400 pixels de largura, que seria o local onde o meu personagem vai estar caminhando. Estão vendo? A altura eu mantive o padrão 244 porque eu estou fazendo um mod simples. É apenas com o intuito de ensinar a vocês. Esta outra imagem eu vou utilizar como fundo do meu cenário. Ela é um pouco menor porque quando se trata de fundo, nós temos que entender o seguinte. O OpenBOR ele funciona, o movimento dele, vamos dizer assim, que seria em três velocidades diferentes. Uma velocidade para o background, que é o fundo, uma velocidade para o panel, que geralmente ele fica parado, é onde seu personagem anda, e uma terceira velocidade, que seria o front panel, que é uma outra imagem que você pode estar usando para que fique na frente do seu personagem. Essa daqui eu vou usar como background. Ela é menor porque o background ele se completa, mesmo que seu panel for bem maior do que o background, quando ele termina de dar a passagem, que é você vai caminhando, a imagem vai andando, quando ela chega no final da imagem, em vez de mostrar uma tela sem nada ou um fundo preto, ela vai repetir a mesma imagem. Então, dependendo do tamanho da sua fase, do seu panel, não há necessidade de um background muito extenso, a não ser que você queira colocar detalhes que você precisa. Esta imagem aqui é a que eu vou estar utilizando como front panel, ou seja, o seu personagem vai estar sempre atrás dessa imagem. Observem aqui que ela é até extensa, porque eu coloquei uns detalhes a mais, mas mesmo o front panel repete o processo do background. Se a tela acabar, a imagem acabar, ele vai repetir do primeiro ponto. E lembrando que o front panel tem um movimento mais rápido que o background. Ou seja, pela lógica, se você quiser um front panel que não se repete, você vai ter que criar uma imagem bem maior do que o seu próprio panel. Porque quando ele terminar, automaticamente a tendência é que ele se repita para não ficar vago a imagem. Então, com as imagens já trabalhadas, no tamanho que você quer, com as cores que você precisa e salvas no formato que você prefere usar, no meu caso eu uso GIF, outro que você pode estar fazendo é em PNG. Na pasta Levels da árvore do OpenBOR, eu criei um arquivo txt com o nome de área 1B.
Nesse arquivo txt, a área 1B, é onde você vai colocar todos os comandos e os caminhos para que sua fase comece a tomar forma. Neste caso aqui, desse arquivo txt, área 1B, ele não precisa ser lançado no models.txt. O models.txt é para colocar entidades que você vai usar no seu jogo. São player, inimigos, none. Praticamente é todo aquilo que você cria que tem um subtipo. Então há necessidade de ser lançado no models. Para a criação de fases não é preciso. A cada item que eu for dizendo aqui, explicando, eu vou mostrar para vocês como é criado. Aqueles que já têm um tutorial específico, eu não vou estar mostrando, eu apenas vou citar que já existe um tutorial específico para cada item. Nesse caso aqui, o comando music quer dizer qual música que eu quero que toca nesta fase. Que essa fase aqui é a área 1B, que é o txt que eu vou editar. Aqui ele está apontando para o caminho data/music/fase.bor. Toda música que vai tocar na fase, ela tem que estar no formato BOR. Existe um tutorial ensinando a converter músicas Wave para o formato BOR. Logo abaixo, o Boss Music é a música que eu quero que toque quando o chefão vai aparecer, quando o boss vai aparecer. No caso, se você está jogando, quando você chega no chefe, a música da fase vai parar e a música do chefe vai começar a tocar. E sempre você tem que lembrar de apontar para onde está esse arquivo. Você coloca o comando e coloca o caminho aonde se encontra esse arquivo. No caso, data/music/chef.bor é onde vai estar a minha música, né, que é chef.bor, que eu quero que toque logo que o chefe aparece. Settime 75 é o valor que você coloca no relógio, no tempo. Eu quero que essa fase tenha, a cada grupo, a cada parada, 75 segundos. É até o suficiente para você matar certos grupos de inimigos. Lógico que se você criar um grupo de inimigos, vamos dizer assim, um grupo de inimigo é quando você anda um pouco na tela, a tela vai travar e vão vir inimigos para você estar lutando. Tudo isso você define no arquivo de fase. Cada fase tem seu grupo próprio de inimigos. No caso, o tempo 75 segundos é mais do que suficiente para você matar uma quantidade baixa de inimigo. Lógico que se você colocar 20, 30 inimigos, esse tempo vai ser meio complicado. A não ser que você coloque que, dependendo do inimigo que você detonar, que você matar, ele deixe cair um item que você possa estender esse tempo. No slow, indica que eu quero o seguinte: quando o chefão morrer, eu não quero que dá aquela câmera lenta quando você mata os chefes das fases. Eu quero que a velocidade continue normal. Esses nomes que vocês estão vendo, que tem esse jogo da velha, sei lá como é que eles costumam falar isso, o jogo da velha é só para anular, para o BOR não entender que tem alguma coisa ali. Ele enxerga ali como zero. E você coloca observações para você lembrar ou alguma anotação que você queira fazer. Logo abaixo de onde está escrito fundo, onde tem background, é como eu disse, é aquela imagem que eu criei, eu coloquei dentro da pasta fase 1 e o nome daquela imagem eu determinei como fundo. Então pode observar que o background está como data/bgs/fase1/fundo.gif. Por quê? Só relembrando, pasta data, dentro dela tem a BGS, que dentro dela tem a fase 1, e dentro da fase 1 tem o arquivo GIF com o nome de fundo. A mesma coisa para o Front Panel. Front Panel é a imagem que eu quero que aparece na frente de tudo, vamos dizer assim. Na frente dos personagens, na frente de todo outro objeto que tiver ali naquele cenário. Você vai direcionar para o caminho aonde você colocou essa imagem. Abaixo tem o Panel. O Panel é aquele caso aonde o personagem vai caminhar, por onde ele vai andar, ele e os inimigos. Observem que no final do caminho eu coloquei none espaço none. Por quê? Nesse caso do Panel, você pode determinar se essa imagem você quer criar algum efeito nela. Efeito água, um efeito assim de tremida e etc. No caso,
none none é porque eu não quero que ela tenha nenhum efeito. Eu quero que ela permaneça da forma original. Então, por quê? Ali eu poderia ter colocado waiter, poderia colocar neon. No manual tem explicando quais efeitos você pode pôr e como usar esse none. No caso de uma fase comum, sem efeitos no chão, no piso, sempre utilize none none. Order A. Por quê? Antigamente, o programa BOR ele trabalhava criando as imagens da fase, vamos dizer assim, ele ia montando as fases. Em vez de você usar apenas uma imagem para ser o seu pênel, você poderia estar usando várias imagens menores. E a ordem seria de acordo com aqueles frames. Vamos dizer que você tenha criado 6 frames. Cada frame você poderia estar colocando o nome que você quisesse. E aqui, no comando da fase, você ia estar colocando todos os painels com o caminho de acordo com os frames. Supondo que você tivesse 6 frames, aqui você teria que colocar praticamente 6 painels, um abaixo do outro. E esse um abaixo do outro é que ia representar pelas letras A, B, C, D, E, F, de acordo com a quantidade de frames que você tem na sua fase. O que seria o order? O order seria a ordem que eu quero que esses frames aparecessem para construir minha fase. No meu caso aqui, como tem apenas um panel, eu só coloquei a ordem A. Por que a ordem A? Porque tem apenas um. Se eu quisesse estender esse frame para que ele repetisse e a fase ficasse maior, eu poderia estar fazendo algo parecido com isso. Eu venho aqui, copiava a fase inteira, né, porque eu ia usar o mesmo frame, colocava logo abaixo. Ou seja, ficariam 2 comandos para o panel. E aqui na ordem eu colocava ordem A e ordem B. Por quê? Simplesmente para um repetir. Porque quando terminasse o A, ele ia repetir novamente como B. Se eu quisesse que ele voltasse para o A, eu colocava A novamente. Então ia ficar assim, eu estaria estendendo a fase. Eu prefiro criar um único panel com o tamanho da fase que eu preciso para que fique mais fácil, porque na hora que você carregar o jogo, já carregou a fase e está resolvido. Light. Aqui, esse comando é um efeito interessante que você vai criar na sombra do jogo. Lembra que eu citei para vocês que naquela pasta onde tinham frames que era relacionada às sombras com o comando Shadow? Então, se eu colocar GFX Shadow, automaticamente os meus personagens vão ter a sombra da mesma forma que o frame do personagem. Esse comando Light, ele vai estar indicando para mim a posição que eu quero dessa sombra. Menos 768,50 seria mais ou menos a posição de x, y. Porém, se você alterar esses valores, a sombra vai mudar de posição. Você pode colocar ela mais inclinada para o lado superior esquerdo ou mais para baixo do lado esquerdo, de acordo com o tipo de iluminação que você gostaria que tivesse no seu cenário. E todo light tem que ser acompanhado de at. O at quer dizer até esse ponto. Por que ponto zero? Ponto zero é porque eu quero que quando começa a fase já tenha a sombra. Se eu colocasse qualquer um outro valor aqui, por exemplo, vamos dizer aqui, eu tirasse esse zero aqui e colocava 370. Isso ia indicar que quando o meu personagem chegasse na posição 370 da fase, vamos entender assim, a fase tem 1400 pixels. A fase ela vai ser dividida, no meu caso, como eu criei como 320 por 244, que é o padrão de tubo, ela vai estar dividida a cada 320 até ela vai congelar. Então, quando ele chegar na posição 370, ou seja, passar 50 pixels da primeira parada da tela, vamos dizer assim, é que a sombra iria aparecer. Mas vocês vão entender na hora que estiver no jogo, vai ser mais fácil para estar entendendo. Vou deixar o padrão que eu sempre uso, que é o 0, para isso já estar desde o início do jogo. Se você colocar uma outra configuração, um efeito que aparece um sol, você pode estar criando e bolando seus comandos aí para a sombra mudar de posição.
Mas aqui embaixo nós temos o comando spawn neve. Tudo que você quer que apareça na sua fase, as entidades no caso, que você quer que apareça na sua fase, você vai estar usando esse comando spawn. Spawn neve é porque eu criei uma entidade tipo none, com o nome de neve, que está lançado lá no models.txt, que é o efeito da neve caindo, que eu criei separadamente. Essa coorte são as coordenadas. Por que 800, 244? É a coordenada de x e y. Pelo tamanho dos frames que eu criei da neve, é como se eu quisesse colocar que ele ia aparecer na posição 800 de x e na altura de 244. É só para me localizar o frame no cenário. O at é que vai determinar a partir de que ponto que eu quero que esse frame apareça. Como está zero, ou seja, assim que a fase for carregada, ele vai estar aparecendo. Outro spawn que eu coloquei está escrito spawn cyber. Esse spawn cyber eu vou estar mostrando para vocês o que ele é. Eu não mostrei da outra vez, então vou mostrar aqui rápido para você. Na árvore do meu projeto que eu estou criando, eu criei a pasta com o nome início. Essa pasta ela ia ficar encarregada de guardar todos os frames que eu queria fazer que aparecesse no início das fases. No caso é um letreiro chamando para o nome da fase. Dentro da pasta início, eu criei a pasta Cyber, que seria a primeira fase do meu mod, e dentro da pasta Cyber, eu coloquei os frames que eu vou estar utilizando para que aparecesse logo que a fase fosse carregada. Esse arquivo txt com o nome de Cyber é para ter a animação desses frames, ou seja, eu criei uma entidade tipo texto que vai aparecer logo no início da fase. A entidade texto ela é interessante porque quando ela está determinada com esse tipo, logo que ela aparece, quando você determina na fase, a tela fica congelada, os personagens ficam congelados, char, tudo, até a animação do texto terminar. Aqui no Spawn Cyber, vocês podem observar que tem o comando flip 1. Por quê? Esse flip 1, eu já havia citado, o que ele faz? Ele vai inverter a posição do frame. Como eu criei o frame na posição correta que a gente vê, vamos imaginar assim, quando você cria uma animação, texto, seja lá o que for, ela vai ficar invertida, porque por algum, eu não sei porquê, o OpenBOD entende ao contrário. Então esse comando flip é para você colocar ele na posição oposta do que o OpenBOD mostra. Então no caso dos arquivos de texto, é mais fácil você criar o texto da maneira que você consegue ver e entender e adicionar esse comando flip do que você ter que criar um texto invertido. Abaixo aqui nós temos os grupos. Esses grupos são o seguinte: toda vez que a tela der uma travada, que você determinar em que ponto ela quer que para os inimigos virem, nós teremos que criar os grupos. Aqui eu coloquei grupo 1 com aquelas gralhas, aquelas jogo da velha, seja lá o que for, só para separar os grupos pela ordem que eu quero. Mas os comandos são esses: group, at, wait, at. Por quê? Group quer dizer que você está determinando ali a quantidade de inimigos que vão vir, o total de inimigos que vão vir e quantos vão estar na tela por vez. Nesse caso aqui, eu criei um grupo que vão ter o total de 3 inimigos, mas vão ter pelo menos 2 na tela. Ou seja, vão vir de 2 em 2. Se fosse grupo 4 por 2, toda vez que matasse um inimigo, sempre vai vir um até os 4 morrer. Nesse caso aqui, é 3 por 2, ou seja, 2 inimigos de cada vez, até eu eliminar 3. Esse at é onde eu quero que o meu personagem chegue na tela para ver esse grupo de inimigo. 119. Wait, você não coloca nada, que é só um comando de espera, por quê? Chegou no at 119, ele vai esperar no at 119, para que a tela não continue andando. Então ali, para qualquer lado que você for, a tela vai estar travada. Só vai voltar a movimentar assim que você derrotar o grupo de inimigos. Como eu coloquei um grupo de 3 por 2, eu tenho que colocar o spawn para 3 inimigos. Ou seja, eu coloquei spawn Chun, que é a Chun-Li que eu criei, sempre colocando o spawn, que é para fazer o personagem aparecer. Map, eu coloquei 1 porque eu quero que ela venha usando a cor 1, da paleta 1 que eu criei. Eu coloquei cor 1. As coordenadas, que são coortes, 370, 160. Por que 370? Como eu citei, na fase, vamos imaginar assim, você tem sua fase que você criou,
e você está usando uma televisão de 4x3. Então vamos imaginar que cada parada da tela ela vai parar num ponto, então você vai ter a visão da tela da televisão como se fosse 320 pixels por 244. Seria a largura e a altura. Como eu coloquei coordenadas 370 e por 160, na parada ART 119, o que vai acontecer? Quando o meu player chegar na posição 119 dos pixels, vai vir uma Chulin nas coordenadas 370 de x e 160 de y. Por que 370? Para ela não aparecer de imediato na tela. Se eu tivesse colocado um valor menor que 320, ela ia cair do ar, despencar do alto. Imagina que se eu tivesse colocado ali 300, ela ia cair quase ali no final da tela, mas você ia ver ela caindo, porque ela não tem uma animação de spawn, já é uma animação do personagem, do inimigo. Nesse caso aqui, ela vai aparecer fora da tela e vai vir caminhando para dentro da tela, na posição de 160, que é a altura do Y. Porque quando você cria uma fase, você tem um espaço para essa fase estar onde o inimigo vai caminhar. Eu vou mostrar para vocês. Só para ter uma ideia, observem essa linha azul no programa. Ela representa mais ou menos a área onde que os personagens podem caminhar. Como eu disse, a altura 160, que eu determinei para onde que a Chulin deveria aparecer, seria mais ou menos aqui. Algo aqui mais ou menos. Porque se ela aparecer em algum outro ponto, ela pode ficar travada ali e o mod não vai sair do lugar porque você não vai conseguir matar o inimigo. Só para efeito de curiosidade, existe um tutorial explicando melhor como criar fases, então vocês vão saber como mudar essa altura dessa linha, vamos dizer. Você pode alterar esses valores na fase para que o seu personagem tenha um espaço maior ou até menor para poder caminhar durante o jogo. Voltando aqui para as explicações, o mesmo continua para o Spawn Zang, que é o Zangief. Também utilizei o Map 1 para que ele venha com a paleta da cor 1, com as coordenadas 430 e 230. Por quê? 430 para ele ficar um pouco mais longe que a Chun-Li e aparecer também na posição de Y diferente, para ele demorar um pouquinho mais para aparecer na tela. Logo em seguida, o Spawn Dan, ele vai aparecer assim que um dos dois forem derrotados, a Chun-Li ou o Zangief. Aí em seguida ele vem porque o meu grupo ali, ele está determinado para ser um grupo de 3x2. Então, vão ser 3 inimigos, mas vão vir de 2 a 2. E logo que esse grupo de inimigos for derrotado, o que vai acontecer? O mod vai continuar a andar e vai ser travado novamente quando chegar na posição 439 da tela, pixels da tela, vamos dizer assim, da largura. Esse aqui seria um grupo 2. Eu utilizei o mesmo processo de 3x2 para simplificar o mod. Claro, você pode criar a quantidade de inimigos que você quiser, mas lembre-se, todo grupo que você criar, você tem que fazer o spawn para que todos os inimigos tenham disponibilidade para aparecer na tela. Senão seu jogo pode fechar. Aqui é o mesmo caso. Quando chegar na posição 439, a tela vai travar para vir o grupo de inimigo, 3x2, ou seja, de 2 em 2. E assim que for derrotando, vão vir os outros para que possam dar prosseguimento ao jogo. Na última coordenada ali da Chulin, Spawn Chun, eu coloquei menos 90, por quê? Imagine que o jogo para, então a tela vai ficar congelada como se fosse no pixel 0, 320, a imagem da televisão. Menos 90 indica que esse personagem, esse char, ele vai aparecer no ponto menos 90, abaixo de 0. Ou seja, ele vai estar aparecendo fora da tela do seu lado esquerdo. Automaticamente, ela vai vir caminhando para dentro da tela para você seguir o processo do jogo. Aqui nós temos mais um grupo 3, mesmo processo, 3x2, na parada 758 pixels de largura, onde a sua tela vai travar. Imagine que sua tela travou em 758, agora você tem a tela da televisão para você estar movimentando. Então ali ela passa a ser como se fosse a referência de 0, 320. Coloquei as coordenadas para o Dan, para a Chulin, e novamente no Zangief eu coloquei o menos 90
para que ele aparecesse do lado esquerdo fora da tela. E por último, eu criei o grupo 4, onde vem o chefão. Grupo 1 de 1, na parada 1080, com o Wait Watch 1080, onde vai aparecer o Akuma. Por que eu coloquei o comando Boss 1? Porque, na verdade, ele é o chefão. Se eu tivesse colocado um grupo ali 3x2 e listado os outros inimigos para estar aparecendo junto com ele, o que ia acontecer? Como ele é o chefe, se você derrotar ele, automaticamente os outros inimigos da fase vão ser derrotados também. Aqui é grupo 1x1, não havia nem necessidade de ter colocado como boss. Mas como eu queria que tocasse a música específica para o boss, eu coloquei boss 1, para que logo que ele aparecesse, mudasse a música da fase para a música do boss. E se tivesse algum inimigo junto com ele, os inimigos também seriam eliminados. Eu vou mostrar para vocês agora como ficou a fase do jogo. Bom, aqui vocês devem ter observado que apareceu escrito Chapecó, como o TXT que eu havia falado, e depois ele sumiu. Viram o efeito da neve que eu criei, o tipo None com efeito neve? E aqui está o personagem com todos os movimentos que eu criei naquele arquivo TXT. O tempo ali já está 61, 60, porque eu estou parado aqui para mostrar para vocês. O efeito da sombra é como se fosse os frames do personagem mesmo, frames idênticos. E quando eu ando com o meu personagem, a tela travou e vem os inimigos que eu falei. Estão vendo? Observem que ali em cima, na parte de MP, onde está o ícone do Ken, o símbolo dele da vida, tem uma barra azul que está carregando. Essa barra azul é o MP que eu determinei lá no Energy Coast, quando eu estava criando o ataque do personagem especial, para que ele tivesse um limite para fazer as magias, tipo o Hadouken ou o Shoryuken. Isso depende da quantidade de energia que você tiver ali. E aí vai, novamente você anda, a tela trava. Logo que você vence um inimigo, vem o outro. Observem lá o fundo que eu tinha criado, o front panel. São esses semáforos e tal. Estão vendo que eles estão sempre na frente dos personagens, geral. O panel já tinha aquela parte ali, onde seria a loja, aquelas coisas. E o background só aparece quando tem um espaço na própria cena do jogo. Eu vou mostrar para vocês ali. Um dos fatores que eu não gosto de jogar no computador é isso, por causa do teclado. Mesmo eu tendo um controle para jogar, eu não acho legal estar jogando aqui. Tá vendo que lá fora tá aquele azul? Ali é onde o background aparece. O Akuma apareceu, a música da fase mudou. E como ele tinha a animação dele chegando na tela, ele apareceu no meio da tela, como eu disse para vocês que aconteceria se você colocar o spawn do personagem nos grupos para aparecer em menos de 320. Podem observar que todos os comandos que eu citei para vocês quando eu estava criando os char, eles estão executando aqui. Ó. Eu vou pular nele, ele vai tentar atirar com um golpe antiaéreo. Ó. Viu que ele deu soco pro alto? Ó. Na próxima aula eu vou estar mostrando para vocês a criação das cenas
dos menus, de escolha de personagem, os detalhes que enriquecem o jogo, esses efeitos para deixar o jogo mais animado, para você criar uma tela de apresentação, assim que você terminar o jogo, mostrar o final do jogo, para que o seu mod fique completo.